obra-prima mesmo, assim, cara. E eu já ouvi algumas análises, já li algumas coisas. E quando tu assiste o filme, sempre aparece alguma coisa nova, assim. E isso, olha, a partir do momento que a gente começa a assistir filmes e tu começa a se aprofundar nas camadas, começa a se aprofundar na análise dos filmes, chega um momento em que tu já não tem mais muito o que extrair de alguns, assim, né? Tu começa a viajar demais, aí tu precisa tomar um vinhozinho, como o Hugo falou aí, para extrair alguma coisa nova. E Silêncio dos Inocentes, não, cara. Assim, cada vez que passa, o simbolismo e as atuações dos diálogos, porque assim, ó, não são só os diálogos, é toda a presença dos diálogos entre a Judy Foster e o Hopkins, né, o Hannibal e a Clarice, aquela presença física deles, os olhares, as trocas. Ali a gente percebe um, um campo de batalha psicológico, espiritual, filosófico. E toda vez que a gente assiste, né, a gente vai percebendo que os atores eles fizeram um trabalho excelente, um trabalho assim magnífico. A época recebeu os prêmios da Academia de melhor ator, melhor diretor, melhor roteiro, melhor ator, melhor atriz. Não, acho que eu viajei aqui. Melhor filme, Foram diretor, cinco, roteiro. foram cinco. Filme, roteiro, diretor, ator e atriz. Isso, são Foram os cinco principais, ele os cinco levou. principais. Foi isso. Pô, isso aí aconteceu, por exemplo, com o Frank Capra aconteceu naquela noite, acho que em 38, se eu não me engano. E eu acho que é Um Estranho Ninho também. E depois não aconteceu mais em nenhum filme. Então, assim, realmente é um filme assim que além da técnica, ele nos premia assim com toda essa capacidade do diretor, do roteiro e desses atores maravilhosos. Mas eu vou deixar para vocês falar um pouco aí, né? Eu tentei rever o filme hoje, vi aos poucos. Olha, eu vou terminar a live, eu vou terminar de assistir o filme, porque hoje eu não terminei de assistir. Já assisti outras vezes, Aconteceu assim. comigo também. É, Eu fui rever hoje. Não, esse eu fazer questão, sabe, de rever, sabe? Só que, assim, ficou faltando ali uns 10 minutos finais, assim. Mas deu pra ver quase todo, assim. É interessante. e vai lá, segue lá, Varela. Esse filme, quando você revê ele, eu revi o filme hoje, né? Assisti ele com bastante atenção. Pô, hoje todo mundo veio preparadaço. Deve ter sido a 15ª vez que eu vi esse filme, né? Falei, vou assistir de novo. E esse filme é muito louco, cara, que você assiste. Pô, Varela, um terço da tua vida foi lista de Schindler. O- Mais um terço foi Silêncio dos Inocentes. O resto você viveu as outras coisas. Não, o Varela, cara, o Varela, ele não só vê os filmes, como ele lê os roteiros dos filmes também. Então tem isso aí. Pô, cara. Então a gente não sabe quanto tempo ele já perdeu lendo os roteiros, Hugo. Muito bom. Isso se ele não leu o romance que inspirou. Deixamos em off. Mas esse filme é um típico filme que quando você assiste novamente, você lembra dele, né? Porque se o cara te pergunta, vem cá, me indica um bom filme. Eu não lembro de citar O Silêncio dos Inocentes, de verdade. Eu esqueço dele. Aí quando você assiste de novo, você fala, nossa, esse filme é sempre... Tem que indicar esse filme. É um filme que marca. Ele tem que estar lá no topo mesmo. Ele é um filme perfeito, cara. É um filme perfeito. Porque a primeira coisa que a gente percebe no filme, né? E assim, eu acho que dá pra gente abrir a conversa com isso, é o fato de que já existe ali uma clara oposição dupla, né? De um lado você tem a personagem da policial iniciando ali a sua carreira policial, terminando a sua formação para se tornar, enfim, uma policial, e o seu mestre, que é o policial Crawford. E do outro lado, você tem o Hannibal Lecter e o seu discípulo, que está cometendo os crimes fora da prisão. Então você tem ali uma relação mestre-discípulo bem aparelhada no filme inteiro, né? E o interessante é que os mestres, eles não estão na ação
na superfície do filme. Eles são invisíveis. É. Eles vão direcionando os seus discípulos de algum modo. Eles estão no controle de toda a situação. Eles estão entendendo tudo que está acontecendo. Só que ativamente não são eles que estão agindo, mas são os discípulos. Né? Tanto o assassino lá, o Buffalo Bill, como a Clarice. Né? Então, o filme inteiro, ele mantém essa oposição, né, na relação dupla mestre-discípulo do bem e mestre-discípulo do mal. Né? Então, isso fica muito claro. E como o filme é muito rico, essa oposição bem e mal, ela às vezes dá uma trocada, né? Você começa a enxergar, por exemplo, a ação do mestre do mal, que é o personagem do Hopkins, às vezes dando pistas para que o bem possa realizar o seu grande finale ou conquistar a vitória. Aliás, se você observar bem a realidade é dessa forma, né? O mal, ele não existe de maneira substancial. E se existe alguma pessoa que, de certa maneira, aparenta o mal, só pelo fato dela existir, o bem permite a sua existência. Então, a grande habilidade ali do filme está na personagem central da Clarice Sterling, né, se eu não me engano. Clarice Sterling. Conseguir achar o bem no meio do mal. Né? Conseguir organizar toda a parafernália maligna ali daquele personagem do Anthony Hopkins, do Hannibal Lecter, e achar ali o bem, aquilo que ainda resta ali de bem para ela poder, enfim, solucionar, né, os problemas ali, que são os casos relativos ao discípulo do Hannibal Lecter, que é o Buffalo Bill. Né? Então, essa relação, acho que ela fica muito clara no filme do início ao fim. Né? De repente, a gente pode abrir aí essa oposição, né, como nossa conversa. Lígia? Eu acho que é até por isso que o Hannibal, ele acaba criando um certo respeito, eu digo assim, um respeito mesmo pela Clarence, né? E digo até que uma certa veneração por ela, em alguma medida ali. Porque até a gente pode falar disso um pouco depois, né? Mas tem uma parte muito interessante do filme, que é um framezinho, assim, se a gente prestar atenção, se a gente piscar, a gente perde. Que quando o Lecter, ele tá preso naquela... aquela cela ali, ele sai dali, né, da prisão e vai para outro estado para, enfim, conversar com a governadora sobre a filha que foi sequestrada e fica preso ali, né? E quando ele tá preso ali, a primeira cena que mostra da cela é um desenho da Clarice, né? Não sei se vocês já pararam, já pausaram ali naquele framezinho de 1 segundo, mas o Hannibal, ele é um artista, né? É um desenhista, faz desenhos e tudo mais, e ele faz um desenho da Clarice, né? E aquele desenho Ele quer com o cordeirinho no colo, né? Ele diz, exatamente, ele diz muito sobre o que o Hannibal pensa da Clarice, né? Ali ele coloca ela no primeiro plano, segurando um cordeiro, né? No colo. E atrás, se eu não me engano, se vocês derem um zoom assim, vocês encontram 3 cruzes atrás, né? E aí é praticamente um ícone, né? Que ele desenha ali da Clarice. Então, ele respeita tanto, né? Porque ele a respeita tanto e a venera tanto que ele faz um ícone dela, uma figura mariana, assim, realmente, Mariana, né? Percebi naquele momento. E porque justamente ele enxerga a verdade nela, Exato. né? Ele vê que ela não tem medo dele, de enfrentá-lo, né? Sendo que todas as pessoas têm, né? De olhá-lo de frente e tudo mais. E ela não tem, ela faz tudo para buscar a verdade, né? Para salvar os cordeiros, que é a missão dela ali no fim. Né? O filme também, além dessa alusão, a gente percebe ele também um passeio pelo inferno de Dante. Ela desce aos infernos e quando ela passeia pelas celas, ela passando pelas estações, né? E veja que tem um momento em que ela tem que ir sozinha, ela não vai com ninguém até chegar ao Hannibal. Além do nome, né, Clarice, que dá a conotação de claridade, de luz,
né? Clarice Starling, que dá essa conotação de brilho, né? De luz que ela carrega. Quer dizer, o filme faz uma clara alusão, e essas camadas são muito boas. E olha, é uma pena que muitos filmes hoje não tenham mais isso. Ô, Nando, Porque, vale vai lembrar que lá, vale lembrar que o herói grego, ele observava o céu e ele sonhava em ser uma estrela, uma luz estelar. E ela é a heroína do filme, né? uhum. Termine, né? Ali quando Segundo a própria Judy Foster, ela disse que esse personagem dela é a maior heroína da história do cinema. Ela não olha, foi nem um pouco, ela não foi nem um pouco assim modesta nesse sentido, porque ela entendeu, Modéstia as favas, né? ela entendeu o roteiro, e ela entendeu o roteiro. E ela assim, ela se dedica profundamente ao filme, profunda. Ela tem um sotaque sulista no filme. Quer dizer, ela mantém o sotaque ali. é, e Não, ela o, faz o sotaque de quem é uma pessoa com aquele sotaque, tentando não ter aquele sotaque. o cara é Isso é demais, velho. perfeito o negócio, É cara. demais, o filme é demais. E aí vocês pegam o Hopkins, que tem um inglês de fidalgo. Então, assim, aquela. Assim, na fala já existe ali a tentativa de sedução, de manipulação, de colocar ela no lugar dela. Você é uma simples caipira sulista e eu, no alto da minha inteligência, no alto da minha potência, eu falo esse inglês refinado, esse inglês, né, que a gente sabe que do Anthony Hopkins. Quer dizer, tu já percebe, então, todo esse jogo de detalhes nas primeiras fases do filme. Então, quando nós começamos a mergulhar nesse jogo, dá vontade de ver 15 minutos, voltar. E foi por isso que eu não consegui terminar de ver o filme. Estou há 2 dias tentando terminar de ver o filme e não consigo. Porque realmente é de fazer isso tantas e tantas vezes. Então, assim, para para quem ainda ficava na dúvida, assim, será que vale a pena ver um filme que traz sei lá, né, de repente essas cenas de violência e tal? Olha, queridos, eu vou dizer assim, ó, não vale a pena ver esse filme, de verdade, não vale a pena ver esse filme se tu não estiver com esta abertura para ver o filme, de repente, com esta orientação. Isso vale para muitos filmes e muitos livros também. Tá? Não vale a pena. Não vale a pena porque talvez o filme não vai bater ali e não vai receber, né, o que tem para entregar o filme, e ainda talvez tu ainda faça apologias ruins do filme ou dê opiniões assim. Eu realmente fico muito receoso de dar opinião sobre O Silêncio dos Inocentes, uma vez que o próprio professor Olavo de Carvalho tem um texto enorme, bonito sobre isso, profundíssimo sobre o filme. Então, assim, eu fico assim realmente pisando em ovos. Mas o que eu quero trazer aos que nos acompanham aqui, acompanham o perfil e que a live vai ficar gravada, é que quando assistirem O Silêncio dos Inocentes e os filmes que nós indicamos aqui, assistam depois da live, se for o caso, se nunca viram. Mas se não, né, sem pretensão nenhuma da minha parte e dos colegas aqui, mas também assistam com esta curiosidade, com esse desejo de aprofundar, de mergulhar em temas que nós não dominamos. Que assim, acontece que muito. Isso acontece na educação do brasileiro. Né? Nós somos o tempo todo elogiados. Meu pai e minha mãe me elogiavam por nada. Eu achava que eu era o máximo. Depois que eu descobri que eu não sabia nada. Então, assim, claro, queridos, por amor, né? Entende? Mas assim, a gente tem essa coisa de achar que a gente sabe alguma coisa. E a gente realmente precisa de muito auxílio, muitas vezes, porque nós não fomos educados, né? Nós não temos uma educação cultural, cinematográfica. Né? Pelo menos não nós desta geração, né? Nos 80, 90, que nascemos nesse período, não temos. Né? E quando nós nos deparamos com alguns símbolos, com alguns livros, com alguns filmes, nós somos pretensiosos demais em dar uma opinião sobre isso. Então, assim, duvide da sua opinião, principalmente quando for assistir O Silêncio dos Inocentes. É um filme magnífico, um filme assim que provavelmente ao assistir você não entendeu. Eu vou passar para os colegas.
Ah, e tem um detalhe sobre isso que eu acho interessante, é que os filmes mais recentes, eles apostam muito, assim, a genialidade dos filmes está muito, muito conectada com a ideia de fazer um grande plot twist, as coisas não são o que parecem. Deixa eu dar um parênteses, eu já te devolvo. Os caras querem ver o Nolan para mostrar que são nerds e explicar o Nolan, tá? O Nolan é maravilhoso, isso. tá? Ele é magnífico, certo? Mas o Nolan não trabalha com alguns tipos de camadas que para mim são mais pertinentes, são mais importantes, tá? Que são os próprios dramas humanos que não estão simplesmente nessa ideia geek, nerd, entendeu? São dramas mais profundos que no final das contas tratam da profundeza da alma, da profundeza do espírito, da psicologia na melhor acepção da psicologia. Então, só um parênteses para isso que tu estava falando. Não, mas é isso mesmo, porque hoje o que faz o filme parecer um filme foda, um filme inteligente, não, o filme tá cheio de referências científicas, você para entender tem que ler o artigo sobre o buraco do tatu, que não sei o quê. E porra, o que o buraco do tatu tem a ver com a minha, sabe, com a minha vida realmente, né? E aí quando você assiste O Silêncio dos Inocentes, se você comparar nesse aspecto, o roteiro vai parecer simples. Vai parecer simples, porque as marcas, elas são arquetípicas em primeiro lugar, como o próprio Nando gosta de falar sempre, né? A referência ao clássico. Então, de alguma maneira, ele dialoga com você de imediato. Se você tiver abertura de espírito para não ver no filme um simples filme de suspense policial ou alguma coisa do tipo, e você querer saber realmente o que ele está te comunicando, e aí eu acho que o Jeff está aí, que eu vi. O Jeff vai concordar com isso, que O Silêncio dos Inocentes ele comunica realmente como filme. Ou seja, existem filmes que tentam comunicar como uma literatura, por exemplo. Ou seja, ele está tentando explorar aspectos da história. O Silêncio dos Inocentes ele usa realmente o aspecto do audiovisual, ou seja, vai ter alguma coisa ali que está sendo entregue para você pela imagem. Vai ter alguma coisa que está sendo entregue para você pelo diálogo. Vai ter alguma coisa que está sendo entregue por um detalhe, um pequeno corte, né? Como esse detalhe que a Lídia falou, do ícone mariano, da Clarice segurando o cordeiro, ou as plaquinhas do início do filme, né? Agonia, dor, sofrimento, ame isso. Ou seja, cara, ele está repleto desse tipo de coisa. Então, ele é realmente um filme perfeito nesse sentido. Não só porque tem uma história perfeita, porque tem atuações perfeitas, mas porque ele comunica através de todas as formas que o cinema pode comunicar. E uma coisa que me chama a atenção, eu tenho essa característica de gostar do filme quando ele é bem amarrado. Ou seja, você tem uma cena no início que se comunica muito bem com a cena do meio e lá no fim. Ou seja, ele não tem pontas soltas, não tem nenhuma cena que está ali à toa. Tudo está ali a fim de te comunicar alguma coisa e a fim de compor aquela narrativa magistral. E tudo ali, até esses pequenos exemplos que a gente deu, um exemplo que eu vou dar aqui que eu só percebi agora, por exemplo. De todas as vezes que eu vi, nessa foi que eu percebi. Lembra que tem uma cena que ela está treinando e ela entra lá na ideia de que ela e o outro colega, né, estão entrando numa casa, né, rendendo o pessoal. E aí entra o chefe e fala, você está morta, né? Por que você está morta? Qual o seu ponto cego? Esse aqui, esse canto esquerdo. Cara, quando ela entra na casa do Buffalo Bill, tem um quadro da mariposa no canto esquerdo e ela não viu. Exatamente. Falei, puta que Não, nem eu vi. Esse eu não vi. Não, eu só reparei hoje, sabe? Vendo isso agora. Então, tipo... E a câmera no quadro, né? Ela avisa... A câmera foca o quadro. Ela avisa o espectador primeiro. Isso, exato. O espectador tá dentro do filme. A gente tá lá.
E por isso que o filme ele faz a gente participar daquilo, ou seja, a gente está interessado naquele negócio, sabe? Em primeira pessoa. Isso é fantástico, cara. Enfim, tem várias camadas aqui que a gente vai elaborando no decorrer, mas tem uma que eu acho que também foi a primeira vez que eu olhei por esse viés, que é a tentação da vida intelectual. Não sei se vai ficar claro para vocês isso de imediato, mas o Hannibal Lecter, ele é o ápice do intelectual. O ápice. Ele é um sujeito com sensibilidade estética que é capaz de, no meio da execução de um plano macabro, ele parar para ficar curtindo as variações de Goldberg ali. Fantástico. Eu tô aqui mergulhado naquilo. Um sujeito que tem uma cultura literária, poética, artística, científica, e tudo, sabe? Ele não tem ponta solta, tem um inglês assim perfeito, um domínio, ou seja, ele é um intelectual. E você pensa, mas tem alguma coisa faltando nele. É interessante a maneira que o Hopkins vai compondo. Desculpe, Lígia. Vai lá, por favor. Só comentando que é isso que torna ele tão assustador, essa ambiguidade mesmo, de você não saber o que vem dali, né? Ele pode, ao mesmo tempo que ele, numa frase, ele, sei lá, falou lá, bom dia, né, pra Claire, daqui a pouco ele tá falando que, sei lá, devorou alguém, o fígado de alguém com favas, né? Então você nunca sabe o que esperar dele, é isso que torna ele tão macabro, né, assustador mesmo. Sim. E a maneira que ele compôs o personagem, né? Ele tá numa cela, preso há 8 anos, mas ele tá com o cabelo penteado, ele tá com uma postura, ele tá com um sorriso quando ele recebe ela. Quer dizer, ele tá em forma. Ele tá em forma. Então, assim, ele vai compondo o personagem dessa maneira que nós, assim, realmente ficamos fascinados, intrigados pelo personagem. Mas assim, o que mais me chama a atenção nesse início do filme é a troca de olhares entre eles. A Judy Foster não, assim, ela realmente viveu aquela cena. Né? E ela conta, tem uns relatos dela interessantes, que ela conta que ela ficou assim, ela ficava incomodada, indignada com o Hannibal Lecter mesmo enquanto personagem, como se ela estivesse vivendo aqui. Então as expressões da face dela, ela diz que são muito reais. E ao mesmo tempo que ela confronta o personagem. Né? Quer dizer, ele não imagina que naquele jogo de olhares, naquele jogo de respostas que ela entrega para ele, que ele vai ter alguém à altura para confrontá-lo. E tem esse confronto, ela entrega esse confronto. Eu volto a falar da Judy Foster, assim, de maneira assim, muito, muito autêntica. Ela não segue nos outros filmes, porque não gostou do roteiro dos outros filmes. Né? Se você for lembrar, ela não continua. Como é que é o nome da atriz? Vamos lá. Que segue, que é a... Esqueci. Não vou lembrar, mas uma atriz famosíssima, esqueci o nome dela também. Mas então, ela não é mais a Clarice do Hannibal e do Dragão Vermelho. Porque ela não concorda com o roteiro. Ela achava que o filme era aquela peça ali e pronto. Então, são poucos os filmes que nós vemos essa maneira em que os atores se engendram de uma maneira tão perfeita com o filme. Segue aí, pessoal. Tem um dado assim, que é importante a gente observar no filme, e que eu confesso que das outras vezes que eu tinha visto, eu não tinha percebido. A Clarice, né? Clarence. Julianne Moore, aqui a Luana lembrou da gente. Ela não perde nenhum debate dialético com Hannibal. Isso é importante. Ela não perde nenhum. O intelectual é ele. Ela não é intelectual. Só que tem um detalhe. Ela está interessada na verdade. Ela está interessada na verdade. O primeiro diálogo que ela desce e ela está assustada. Ela é uma mulher ali andando, cheia de homens, né? Que são, sei lá, os psicopatas mais
problemáticos, perigosos que tem ali. Eles mexem com ela, ela está nervosa, está com medo, mas ela segue adiante. Ela segue adiante, senta na cadeira e começa o diálogo. E ele já desafia ela, ele já ataca, ele parte para cima. Ele já vai desvendando-a. Falou assim, não vem aqui, ó, você é uma bostinha, você é uma estagiária. Não é possível que o Crawford me mandou uma estagiária, não é possível. E ele ataca ela fazendo uma análise psicológica dela, baseada em dados econômicos e sociais que ele percebe da aparência dela. Só que ela não arreda. Ela não arreda, porque ela tá na posse da verdade. Tanto é que ela olha para ele e diz assim, olha, a sua análise está certa e está correta. Só que é o seguinte, por que você não faz essa mesma análise com você mesmo? Por que você se recusa a olhar para dentro? O primeiro diálogo. Assim, é uma das primeiras falas dela com ele. Então ela não perde nenhum debate. Não perde. E ela não é intelectual. Ela não se amedronta por aquela fineza intelectual, aquela postura imponente, como é que eu vou dizer? Aquele ser que se coloca acima, né? Porque ele realmente está fazendo um papel de uma inteligência do mal. Ela não, ela é uma freguês. Só que ela está do lado da verdade e do bem. E ela sabe disso. Ela aceita a posição existencial dela dentro da narrativa do filme a todo momento. Ela nunca arreda pé. Ela não se acovarda. Isso é surpreendente, porque das outras vezes que eu vi o filme, lá na adolescência principalmente, na época da faculdade, a gente está com muita filosofês na cabeça, muito termo técnico na cabeça, e nós temos a tendência de aceitar a autoridade do intelectual, daquele que repete os maneirismos acadêmicos, aquela fineza, aquela postura. E você não percebe que a personagem da Jodie Foster, de algum modo, ela vence todos os debates com o intelectual. Uhum. E ele percebe isso. Porque ele sempre se irrita em algum momento do diálogo. Ele tenta recuperar a frieza novamente. Ele se irrita e tenta recuperar. Por isso que é interessante. O que é interessante no filme é o seguinte: ele não é o mal absoluto. Ele não é o mal absoluto. Sabe por quê? Porque em todo final de diálogo com ela, ela consegue o que ela queria. Ele solta uma verdade que serve para ela, que vai solucionar o caso lá fora. É sempre assim a narrativa dos debates entre eles. Ele tenta humilhá-la, ela mostra a força, se coloca... Mas aceitando a humilhação. Aceita a humilhação, fala, ó, você não mentiu, você tem razão, joga com ele, é mais esperta do que ele. Isso é interessante, ó. Ela é mais esperta do que ele, desperta uma raiva, ele sai um pouco de si, aí depois, quando ele recupera, ele volta ao eixo, ele sempre chama ela e dá uma pista. Isso aconteceu em quase todos os diálogos. Se eu não me engano, em todos, tá? Se eu não me engano, em todos. Ou seja, ela é realmente a heroína. Ela consegue tudo o que ela quer. Tudo. Ela sabe exatamente o que está fazendo em todo momento, com todas as os medos, as fraquezas, a timidez. Toda vez que um obstáculo emocional aparece, ela controla aquilo. Ela é realmente o ser humano. Ela guarda em si todas as tensões humanas, cara. Só que um humano fazendo ali a narrativa do herói. Ela é a heroína. Ela é a ação voltada para o bem. Isso é muito interessante. Então, ela é um personagem que nós temos a tendência, assistindo o filme de maneira desavisada, ou assistindo o filme de maneira desatenta, nós temos a tendência de classificá-la como uma inocente, no sentido pior da palavra. Como alguém que não está entendendo, como alguém que está sendo engolida argumentativamente pelo Hannibal Lecter. Quando no fundo, é o contrário que está acontecendo. Sim. O título é em tradução livre, The Silence of the Lambs, né? Que é o silêncio dos cordeiros, né? E o Maria, cordeiro. Ela vence no silêncio. E o cordeiro é aquele que parece derrotado. Isso. Mas ele não é derrotado. É magnífico isso.
É por Magnífico. isso que a Clarice, ela é um herói. Isso é que torna o filme mais interessante, porque a gente está acostumado, mesmo no núcleo da civilização, ou seja, durante toda a história da civilização cristã, a gente ainda tende a admirar o herói pagão, né? Que é o herói o herói que, vamos dizer, se supera a todo momento, né? Que não, eu sou o fodão, não sei o que, não sei o que lá. A Clarice é a heroína cristã. Perfeito. Uhum. Ela encarna as virtudes cristãs propriamente ditas. Ou seja, ela é a inocência no sentido alto da palavra. Ou seja, então, nesse sentido, a gente tem um dos poucos casos em que a tradução para o português deu certo, né? Essas invenções de filme em português, porque ela é a própria inocência, né? Ela é vamos dizer, ela se afeta, ela sofre, ela chora, ela não é estoica, né? Ela não é aquela coisa, não tem emoções. Não, ela tem emoções, ela se deixa afetar, ela se mostra vulnerável, ela não obedece ao mando de que não diga nada da sua vida para ele porque você não quer Hannibal Lecter dentro da sua cabeça. Eu falei, não resistais ao mal. Ela se vulnerabiliza diante, ela se desnuda diante do mal ali. Por quê? Porque ela está com a verdade. Ela está do lado da verdade. Então, aí, ó, falaram aqui, ó, Thomas Shelby, herói pagão. Tá aí, ó. A gente admira essas porra. O Silas E tá a participando Clarice? muito bem. Valeu, Silas. Obrigado, Silas. E a Luana também, cara. A Luana falou depois, falou sobre, né, o Hannibal e o Dragão Vermelho, né? Depois a gente pode falar mais pro final, porque que, né, talvez seja esse melhor que os outros, enfim, depois a gente segue. Mas obrigado pelas participações, pessoal. Segue, Hugo. Não, então você vê que justamente a força dela tá. Dá para usar várias frases bíblicas ali. Quando estou fraco é quando estou forte. Uhum. Porque realmente ela sabe que a força não está nela. Ou seja, você vê ela amedrontada, você vê ela com dúvida, você vê ela em sofrimento, você vê ela revelando o passado dela e chorando diante do psiquiatra das trevas lá. Ou seja, ela não tem medo disso. Ou seja, ela tem medos, porque ela é um ser humano. Ou seja, quando ela falou, ela é um ser humano, cara, a gente precisa recuperar Isso. o valor da humanidade em todos os seus aspectos. Ou seja, sofrer, né? Ser, vamos dizer, ter o pathos mesmo, né? Ser passivo em algumas situações, se deixar enfraquecer, não querer forjar uma fortaleza que não está ali, né? Ou seja, se permitir todas essas fraquezas, isso é humano. Ou seja, não é um humano demasiado humano do Nietzsche, ou seja, é o humano de Cristo, ou seja, a forma humana, como ela de fato deve ser, né? Aqui foi meio que até um fanservice / spoiler / Trocadilho. mas vai ficar aí no subliminar até o momento certo. Não, é que o Hugo Mas, falou, enfim. pessoal, o Hugo falou a forma humana. Guardem esse nome vai aparecer uma hora. Finge que você está assistindo o Silêncio dos Inocentes. Agora, essa frase é importante. Em algum momento do enredo, vocês vão descobrir a importância disso aí. Uma das cenas que mostra isso também, né, bem, entre muitas dessas cenas que são detalhes, né, é bem no comecinho, quando ela tá chegando ali na delegacia, e aí ela entra naquele elevador com vários policiais ali, todos vestidos de vermelho, né, Uhum. super mais altos que ela e tudo mais, e ela fica ali no meio, vestida de azul, né, e parece uma figura angelical, assim, pequenininha e tudo mais, parece um cordeirinho, né? Mas, na verdade, ela é a heroína, vai se mostrar a heroína durante o filme. Exato. É muito Não, e interessante Lígia, isso. eu queria pegar esse gancho rapidinho, é rápido, porque conectando com um negócio que agora eu já não lembro se foi o Varela ou se foi o Nando que falaram, que foi quando ela entra lá para falar pela primeira vez com o Hannibal lá em Baltimore, né? Ela tem aquela experiência, né? Ou seja, uma mulher sozinha, num ambiente que só tem homem, um monte de louco, né? Todos mexendo com ela, agredindo ela moralmente ali, né? Assediando mesmo.
E o filme faz questão de mostrar esse mesmo movimento em vários momentos do filme com os homens normais. Ou seja, ela tá ali diante, né, dessa cena do elevador, ali, ela vulnerável diante daquele bando de homem e tal. Ela tá naquela outra cena, no funeral, que tem aquele monte de policial, e aí o chefe entra lá, né, meio que disfarça aquele negócio lá para se livrar do xerife lá, né? E aí todos aqueles policiais olhando ela com aquele olhar de cobiça, sabe? Aquele olhar de... E ela ali olha para um lado, olha para o outro, tipo... Sabe? Você vê aquela posição, vamos dizer, que poderia ser hoje explorada de uma maneira, às vezes, meio ideológica, né? Mas que é um dado, a gente tem que considerar, ou seja, que é o aspecto predatório do olhar. A possibilidade que você tem do olhar ferir. Aquele olhar que atravessa. O Nando falou muito sobre essa coisa dos olhares no filme, né? Ele realmente quer evidenciar, sim. O que E entrega... ela não se intimida. Não se intimida. Ela não se intimida. Eu já devolvo para a Lígia, mas olha só, é um filme que, na verdade, por exemplo, assim, ó, se nós fôssemos falar agora do movimento feminista, deveria idolatrar esse filme. Mas não fazem. Não fazem porque não é a intenção que existam mulheres fortes, verdadeiras, que expressem a mulher na sua totalidade. O movimento feminista... Forte como mulher. Como mulher. O movimento feminista não tem essa intenção. Deveria ter... se tivesse essa intenção, a personagem da Judy Foster, a Clarice, ela seria assim exaltada pelo movimento, mas ela não é. Uma vez que ela está num ambiente absolutamente masculino, e ali nós vemos uma expressão sim do machismo, tal, se a gente puder conotar isso. Ali nós vemos esse olhar predatório, né, de alguns homens para ela, e ela é extremamente feminina, né, e ela, interessante até a vestimenta dela. Muitas vezes ela se apresenta com terno, certo? Dando aquela conotação de... quer dizer, ela está ali com aspecto sério, certo? Com aspecto oficial, né? Mas também o cabelo dela está sempre muito bem arrumado. Ela está sempre com a maquiagem precisa, nem mais, nem menos. E ela é uma mulher muito bonita, a Judy Foster, né? Então, ela e ela, se vocês perceberem, ela usa do charme dela muitas vezes no filme. Muitas vezes. É muito foda isso. Isso, cara, é a expressão mais alta de uma mulher na sua atuação enquanto mulher, de fato. Ela usa o seu... A começar pela estratégia do próprio Crawford. Ele fala, olha, é melhor você... Exato. Porque fazem 8 anos que ele não viu uma mulher, né? Ele já usa isso de estratégia. E o então, assim... psiquiatra maluco lá, o psiquiatra meio bonachão, meio metido a galanteador, deu uma cantada nela. Ela deu uma esquivada da cantada e usou a cantada a favor dela. Ele é muito bom. Ela falou, pô, você está conversando, você está querendo arrancar informação de mim? Ela fala assim, não, quero ficar mais tempo perto de você. Ela dá uma jogada ali, cara, e arranca umas informações e ainda desce sozinha. Falou, olha, não gosta de você, é melhor ir sozinha e tal. Ela fez então, o papel assim, mesmo, né? muito bem, muito bem. Então, assim, ela realmente... a presença dela feminina no filme é muito destacada. Muito destacada. Num ambiente absolutamente masculino. São muitas as vezes em que ela está no meio de outros policiais homens, onde a gente percebe que ali a presença dela enquanto mulher fica evidenciada. Mas ela não se perde nisso. Ela sabe que ela precisa oferecer algo diferente, né? Não é o fato de ela ser mulher. Ela sabe os benefícios que ela pode ter por este motivo, né? Assim como um homem tem benefícios por ser homem. Ela aproveita toda a feminilidade dela nas suas ações. Entretanto, ela não para nisso. Ela quer se aprofundar.
E ela também está presa, e eu quero que a gente possa passar para esse momento, se for possível, mas podem voltar, podem ir. Ela também está presa num aspecto ela está numa prisão psicológica. Nando, antes de tenta... você passar para esse ponto, só para a gente pra não perder esse fio, porque senão vai descontextualizar, mas é só um parênteses. Mas vamos para esse momento, vamos para esse momento num outro momento. Não, vamos agora. Eu só vou fazer esse parêntese aqui. Você falou da beleza, né? O Varela enalteceu a questão do charme e tudo mais. Mas um detalhe muito interessante, e aí é da cinematografia mesmo, a beleza dela, o charme dela, tá no rosto. Uhum. O rosto dela. Em nenhum momento você tem um apelo, especialmente dos olhos, você não tem aquela coisa do apelo corporal ali. Ou seja, ela tá sempre maravilhoso, Hugo. Não vê nada dela ali. Você vê ali a beleza, não, o rosto dela, os olhos dela, sabe? As expressões, você vê aquilo ali, sabe? Ou seja, você tem uma ênfase para aquele aspecto nosso que é mais nosso. Ou seja, aquele reflexo ali da sua humanidade. Né? Tem um livro do Scruton, né, que é O Rosto de Deus, não sei se já tiveram a oportunidade de ler, que em um certo momento ele faz uma crítica à pornografia. Ele diz, na pornografia, o rosto humano morre. São só corpos. Perfeito. Nas relações propriamente humanas, você tem um contato rosto a rosto, olho a olho, boca a boca, sabe? Enfim, era só esse detalhe aí. Então, e o Lecter sempre tenta trazer o aspecto corporal, né? Sempre tenta colocar à baila esse aspecto. E coloca na mesa para ela, né? E ela, delicadamente, de maneira assim, astuta, brilhante, delicada, ela sempre pega aquela porcaria que ele joga. Com ela no colo. Mas não aceita aquilo. O professor Olavo, nesse ensaio, né, que ele escreve, ele chama ela de garota porreta, porque é verdade, ela é mesmo. E ele fala bem no comecinho, né, que nas entrevistas lá, durante a época do lançamento do filme, né, o próprio Anthony Hopkins disse que o Hannibal é o próprio demônio, né? Uhum. Então, que isso significa muito, né? Porque às vezes a gente tem uma interpretação, até você vai avançar e vocês vão falar sobre isso, de que o Hannibal e a Clarice têm sei lá, alguma coisa amorosa ali envolvendo e tal, e essa talvez seja uma interpretação muito superficial da coisa, baixa. porque é muito mais que isso, né? Pode Lia, continuar. lembra da frase do Olavo, né? O diabo que despreza quem o cultua rende-se diante da heroína que ama a verdade. Perfeito, isso aí. É isso. É isso. Olha, ele decorou. O Hugo decora, tu vai ver. As próximas lives, tu vai ver que o Hugo sai algumas assim decoradas. E se fosse só um apelo sexual entre o Hannibal e ela, ele não levaria o outro louco da cela ao lado ao suicídio. Porque o que incomodou ele foi justamente uma volta à questão voltada só para o corpo, para o erotismo, para sacanagem mesmo, né? Para aquilo que a gente chama de volta ao corpo sem o rosto, sem a alma, né? Sim. Tanto é que o mal que ela recebe, ele joga esperma no rosto dela. Isso daí é de uma grosseria que não pode ser aceita ali, né? Uhum. E não é só uma questão de finesse do Hannibal Lecter dele não aceitar aquilo. É porque realmente, até no entendimento dele intelectual das coisas, isso não cabe. Não cabe. Isso é demais, isso já não serve. Por mais que ele seja alguém que devore outros seres humanos, né? Até ele tem padrões morais, assim, né? Isso não dá. É que existe. Só entre os dois, pô. Entende? É que existe. Isso daí, né? Não dá, É que assim, existe, e existe de fato, né? O mal precisa, de alguma maneira, moderar o seu esforço de acordo com o seu alvo. Tá? Então, se o cara cai na primeira tentação física, sexual, de uma paixão simples, não há esforço nenhum. Tá bom, não vou me dedicar às próximas incursões de tentar dissuadir essa alma. Sim. É assim que funciona.
né? A gente sempre aprende e observa que o mal ele se apresenta em escalas, né? Os próprios demônios eles têm graduações. Então, todas as escritas, né, que nós vemos sobre isso, nós observamos isso com clareza. Mas se a gente não quiser falar do demônio enquanto o mal, a gente pode simplesmente falar de nós mesmos. Mesmo quando nós já temos alguma formação, né, nessa busca por ser melhor, por sermos santos, por sermos, quer dizer, por uma educação intelectual, por uma educação moral, talvez nós não caiamos mais naquelas primeiras tentações que nos são oferecidas. Mas nós não estamos imunes às terceiras e quartas camadas destas incursões do mal. E é nessas que nós vamos continuar combatendo. E você vê o mal, o Hannibal ali, o demônio, né? Ele parte da antropologia completa. Ele sabe o que o ser humano pode fazer. Isso. Até lá embaixo e até lá em cima. Então o que ele faz? Ele vai te testando. Deixa eu ver aqui se você é um ser humano desprezível, que eu vou tratar como um ratinho. Isso. Ou se você é algo mais. Então eu vou testando a sua motivação. Qual é a sua motivação, Clarice? Você é uma garota pobre que tá só querendo se impor aí em cima do mundo? Pô, não é isso. Isso aí. Não passou. Hugo, a primeira coisa que ela pede para ela, já te devolvo, é as credenciais. Me mostra as tuas credenciais. Quer dizer, é para mexer já no ego dela. Quer dizer, tu é mesmo? Isso. E muitas vezes nós caímos nisso, né? Quando alguém nos faz uma primeira pergunta, quem que tu é, hein? Mesmo? E nós já caímos, nós já perdemos ali o nosso rebolado, nossa condição de nos mantermos eretos. E ele vai crescendo para cima dela nesse sentido. E você vê que ele vai fazendo esses testes aí. Do mesmo jeito que você falou essa dinâmica da tentação, vou te tentar por baixo primeiro. Se tu cair nessa primeira aqui, nossa, não precisa, vou botar um subalterno para trabalhar contigo aí. Né? Tipo, nem eu preciso me provar. E eu vou subindo. Até que quando ele chega, ele vê, cara, a motivação dela é salvar os cordeiros. Aí ele admira. Essa aí não. Então, essa aí chegou. Mas, Hugo, o Silas, deixa eu contemplar uma frase dos nossos espectadores aqui, Varela, já te devolvo. O Silas disse o seguinte, ó. Sônia, em Crime e Castigo, tem algumas características dela, tem totais. Por isso, esses caras. Aí é que tá. Os caras. Não, mas o cara simplesmente deu uma clarividência e escreveu um roteiro. Não, cara. Os caras leem, os caras estudam, os caras acompanham a literatura e o cinema há muito tempo. E sim, a Sônia, do Crime e Castigo, tem uma ligação absurda com a Clarice. Quando eu via outras vezes, eu pensei nisso também. Quer dizer, é algo que faz até com que o próprio Hannibal ele queira não mais se apresentar da maneira como ele vinha se apresentando. Ele estava acostumado com aquela vida já há 8 anos ali, e ele começa, quer dizer, ele tem um desafio. Ele vê que ela começa a trazer algumas luzes, inclusive para ele. Ele praticamente fica assim, sem ação. Ele começa a colocar sempre ações novas do seu repertório, porque realmente ela mexeu com ele. Então, sim, né, a Sônia tem muito a ver com a Clarice. Mas você veja, né? Não, e vamos lá. Tá aí a teologia, né? O demônio não toca quem está em estado de graça. Isso. A Clarice, ela representa uma pessoa que está ali. Ou seja, ela está junto da verdade, ela está diante, ela está querendo salvar o cordeiro, está movida pelo amor. Ou seja, ela representa uma pessoa em estado de graça. Mas ele não toca ela, ele vai fugir da prisão e nela ele não vai tocar. E ela sabe que ele não vai tocar. Isso é impressionante. Isso. E tem uma outra coisa impressionante. Há uma beleza intrínseca nessa relação dialética entre os dois personagens, que é o seguinte. Na medida em que o mal vai subindo de gradação para tentar engoli-la, né, como você bem disse, Hugo, ele vai percebendo que do outro lado tem uma pessoa que não está disposta a abrir mão da verdade e do bem. E aí tem uma beleza nessa relação que é a seguinte. Ao final das contas, ao final desse jogo, ainda sobra uma esperança
do mal ser convertido em bem. Porque não é um símbolo aleatório presente no filme o fato de que em todos os diálogos, eu vou repetir isso daqui, ele sempre traz uma verdade à tona que vai ajudá-la a recuperar um cordeirinho lá em cima. Então, na medida que vai subindo na gradação o mal, o bem sobe junto. O bem vai iluminando. A verdade vai aparecendo. É como se... Olha que coisa impressionante, né? É como se essa relação dialética entre o bem e o mal fizesse parte da própria existência humana ao ponto do bem se atualizando. Isso aqui é muito claro no filme. É engraçado. Não dá para imaginar a personagem da Jodie Foster atualizando o bem, iluminando tudo, sem esse contraponto do mal. É como se ela achasse a vocação dela no meio dessa dialética. É como se ela se lançasse para o mundo, desconfiando de uma habilidade ou de uma vocação que ela possui, só que essa vocação só se atualiza na medida em que essa relação com o mal vai acontecendo. E essa relação dialética entre os dois personagens é o filme inteiro. É isso que é o filme. É isso que é o filme. Isso é muito impressionante. Então o bem ele se atualiza na relação com o mal, né? Porque, de fato, se você analisar bem a coisa, o mal ele não existe por si mesmo. O mal ele é uma ausência de bem. O mal é, como diz Santo Agostinho, né? O mal é a ausência de bem. Ou seja, o mal nada mais é do que um conjunto de escolhas erradas de seres inteligentes tentando se distanciar do bem, tentando se distanciar do ser. Tão logo esse mal entra em relação dialética com o bem, ele é obrigado a voltar para o ser. Ele é obrigado a voltar para o bem. Tanto é que o filme deixa um pouco de esperança. O filme, cara, é uma defesa da esperança, de certo modo. Você fala, cara, há a possibilidade do bem vencer o mal. Olha, que interessante. Há a possibilidade de pessoas que estão ali naquele limbo, que não se afastaram totalmente do ser, voltarem ao ser novamente. Olha como essa personagem da Jodie Foster vai iluminando as pessoas. Cara, o mestre dela, o mestre intelectual dela, que é o Crawford, é uma pessoa hiper boa também. É um personagem benigno, ao extremo, se vocês observarem bem. Ele dá para a personagem da Jodie Foster o centro da ação. Ele não quer o centro da ação. Tanto é que talvez o único momento que ele queira, ele erra. Que ele vai atrás do criminoso errado. Quando ele tenta agir. E depois, quando ela acerta, ele fica fora da câmera. Ele aceita. Quer ver um? Então existe uma inteligência. Quando ele erra, ele imediatamente intui que ela acertou. Exato. Exato. Quando ele chega lá, ele fala, Exato. Clarice. Sabe? Ela é o bem. Quer ver um símbolo? Ela é o bem passivo mesmo. Um símbolo interessante que tem no filme, e eu já vou passar para a Lígia, porque a gente vai falando e a Lígia, coitadinha não, Lígia, que assim, ó. Não, eu tô só escutando por Lígia, ótimo, gente. É que Eu tô aprendendo. para quem não sabe, assim, ó, a Lígia fez menos lives conosco, entendeu? Então, mas assim, ela já percebeu nessa live agora que ela precisa assim, se deixar esses caras aqui, eles não param de falar um minuto, entendeu? Então a gente vai ouvir a Lígia mais, fiquem tranquilos. Mas assim, ó, um símbolo interessante do filme é a da prisão. A Clarice, ela busca uma libertação interior. Quer dizer, ela busca uma libertação de algo que está preso no próprio espírito, na própria alma. Ela está se confrontando com os seus demônios. E o Hannibal, ele busca a libertação da prisão física, simplesmente. Fica muito claro isso. Apesar de toda a eloquência dele, apesar de toda a capacidade intelectual que ele quer uma coisa muito imanente. Ele quer a libertação física. Ele quer a libertação da prisão, da cadeia. Entende? Então, assim, os objetivos de ambos os personagens ficam muito distintos, muito evidentes. Para se deleitar, desculpa, só para complementar e concordar contigo, para se deleitar com a concupiscência mais básica e baixa, comer. Ou seja, a vida intelectual dele serviu de nada. Serviu de nada.
Nada. Ele é um glutão, em última análise. Exato. O Otávio, que é o noivo dali, que é o noivo, não, que é o esposo da Lígia agora, esposo, né? Casaram há pouco tempo. Atualizou já a potência. Atualizei. O Otávio disse assim, ó, literalmente é a live do Silêncio dos Inocentes. O que a Lígia não tá falando, cara. Segue aí, Lígia, segue aí. Não, eu gosto muito de ouvir vocês falando, porque aí eu vou lembrando do filme, vou aprendendo mais coisas. Mas assim, outra coisa... Ih, deu branco agora. Continua, gente, eu vou lembrar. Então, aqui, ó, eu vou trazer um dado interessante. Aqui, o David Fincher, ele rasga elogios a esse filme. E isso a gente vai lembrar, poucos anos depois, ele dirige o Seven, né? Então, quer dizer, olha a influência que o negócio pega, né? E um outro aspecto interessante, aí é uma coisa pessoal, assim, né? Eu acho que esse filme, ele expressa o mal no cinema de maneira assim magistral. Eu acho que ele só perde pro Exorcista, tá? O Exorcista, para mim, é o grande filme. O Exorcista é um filme de terror, né? O Hannibal, o Silêncio dos Inocentes, talvez alguns classifiquem como, outros não. Eu não sei exatamente onde é que se divide essa classificação, né? Mas tem, assim, eu gosto de outros, né? Só para título de curiosidade, assim, eu gosto muito também. Eu acho que tem um peso interessante, que é o Bebê de Rosemary. Isso tem muito a ver com o século XX, né? Com tudo aquilo que nós fomos assim apresentados. Então é um filme interessante nesse sentido. E os clássicos lá dos anos 20 e 30, que é o Nosferatu e o Vampiro, que o Lobisomem também é muito bom. Esses filmes eles já são com uma outra pegada, né? Muito mais assim arquetípica mesmo, mais assim um símbolo muito mais puro, muito mais estampado, exatamente. E esses demais eles trabalham com a sociedade humana do século XX, mas eu acho que essa sutileza, essa delicadeza, esse requinte do Silêncio dos Inocentes é muito difícil se repetir. Então, é algo assim fantástico nesse sentido. Outra coisa sobre a Clarice, né, é que ela é heroína cristã, como o Hugo falou, porque ela precisa não só libertar o cordeiro, que é a Catherine, né, que é de fato a vítima ali que está sendo subjugada pelo Buffalo Bill, enfim, está quase morrendo ali nas mãos dele, mas ela também, durante todos esses diálogos com o Hannibal, isso serve para ela se encontrar, né? Porque ela tem todo um problema com os cordeiros também. Na infância dela, né? Ela conta ali para ele, não tem medo de contar para ele. Então, no fim, a jornada é dupla, né? Ela salva a Catherine, o cordeiro, né? E aquilo a liberta, né? Até no final, o Hannibal pergunta, né? E aí, Clarice, os cordeiros pararam de berrar, né? De chorar. E aí ela dá a entender que sim, né? Que aquela libertação, aquele trabalho para ela foi realmente uma libertação interior dela, né? Ele fez um tratamento psiquiátrico nela. Isso. Querido ou não. Deu tempo para isso. Ele fez sim, ele fez e ele tinha essa intenção. Sim. Ele tinha essa intenção. Sim. Tem um pouquinho de bem lá. Essa que é a questão. Tem um pouquinho de bem lá. Isso é muito louco. Mesmo sem que ele queira, né? É aquela coisa assim, né? Que se diz, eu não lembro qual foi o santo que falou, né? Que quando Cristo desceu aos infernos, né? Os demônios se curvaram, né? É isso. Eles não queriam se curvar e essa era a maior dor deles, mas eles se curvaram porque não tem como não se curvar diante do bem e da verdade, né? Exato. Como você falou do aspecto. O Santos abre diálogo com o demônio. O Santos abre diálogo com o demônio. Uhum. Você falou do aspecto do filme, eu acho que o Silêncio dos Inocentes, inclusive, ele fez 30 anos esse ano, né? De lançamento, foi lançado em 91, né? E ele foi o único filme de terror que ganhou o Oscar de melhor filme, se eu não me engano, né? Não sei se o Exorcista chegou a ganhar o Oscar de melhor filme, mas esse foi até aquele momento, Puxa, né? eu achava que sim, agora não me lembro.
eu não tenho certeza, mas eu acho que foi sim. Então, um grande feito pro gênero terror também, né? Porque até então já havia grandes filmes antes, mas no Oscar não tinha sido contemplado com essa premiação, que é a mais importante, né? Melhor filme. Na O época que o Exorcista Oscar ganhou, ainda valia alguma coisa, né? o Exorcista ganhou o melhor roteiro adaptado, não ganhou o melhor filme, não. Sim. Mas é um excelente filme, um filme monstruoso, assim, no sentido olha, realmente tem muito que se falar. Mas assim, falando um pouco mais, gente, assim, sobre essa relação da Clarice com o Hannibal, né, com o Dr. Lecter, nós percebemos também que de alguma maneira, quando ela, isso é muito interessante, ela não percebe todo o potencial que ela tem antes de enfrentar o Hannibal. Né? Então, à medida que vai se apresentando para ela aquele cara assim que realmente a gente vai percebendo que à medida que vai passando as cenas, ele não sai da cabeça dela, ele tira a concentração dela em outras coisas, certo? Mas é aquilo que o Varela falou, ela vai crescendo, ela vai se entregando cada vez mais que o mal, que o próprio Hannibal, ele vai entrando nos pensamentos dela. Isso demonstra para nós também um aspecto de fortaleza, né? Quantas vezes nós vemos os personagens, os heróis, eles não possuem essas dificuldades, não se apresentam a eles. E se nós formos trazer para a nossa vida, né? Quantas vezes na primeira dificuldade, nas primeiras assim variações de facilidade, nós já realmente não acreditamos, nós, né, ficamos cabisbaixos. E ela mostra a sua dificuldade, mas ela vai oferecendo essa resposta, né? A cada vez, a cada encontro. Isso eu acho assim de uma humanidade do filme absurda, assim, sabe? Eles não tiraram o aspecto humano da Clarice. Não sei se eu caí, pessoal, não? A Lígia tá rodando. Não, né? a Lígia que deu uma travada ali. Então, esse aspecto humano da personagem, eu acho que assim, ele conota de uma maneira muito forte. Muito forte. E isso, né, liga demais a gente com o filme. É isso aí. Totalmente. Isso é tão raro, né, cara? Porque você tem hoje uma tendência de que ou você... Essa coisa do herói pagão que eu falei, né? Que é a desumanização estoica, né? Ou seja, é aquela coisa de você enaltecer ali uma série de virtudes e tudo mais, sem o aspecto próprio, do pathos, da fraqueza, né, da inocência e tudo mais. E você tem um outro aspecto que é a desumanização pelo abraço do mal, né? Ou seja, você dissolver o ser humano nas suas piores características, né? E o Silêncio dos Inocentes, ele consegue fazer o certo, ou seja, que é mostrar o ser humano realmente na sua dimensão correta. Ou seja, a Clarice, ela de fato está, vamos dizer, em comunhão com o ser humano como ele deve ser, como ele é. Ou seja, ela participa, no sentido forte da palavra, no sentido filosófico mesmo, ela participa da humanidade. Né? Ela representa ali de maneira perfeita a tensão, né, Hugo? Entre aquelas paixões Isso. mais de baixo e a coisa mais do alto. Né? Aquele vislumbre para a luz e aquele pé no chão da terra, né? do animal. Isso. Ela consegue representar essa tensão. E ela sempre abrindo a possibilidade para o bem vencer no final. Para mostrar, olha, quando a parte mais alta consegue reordenar a parte mais baixa, olha como o ser humano se sai. É desse jeito aqui, olha. É como se fosse uma didática do humano, honestamente. Né? Vai lidando contra o contrário, contra o mal, contra a ausência do ser, para afirmar cada vez mais o ser humano. Né? Isso é impressionante no filme. E o filme não faz isso de maneira forçada. O filme não faz isso já traçando os planos no início, não.
O filme vai atualizando essas coisas ao decorrer da narrativa. Isso que é sensacional. Tanto é que na última cena, assim, perto da última cena, quando ela está ali no plano ativo com outro vilão, que é o Buffalo Bill, todas essas fraquezas estão ali ainda. O fato De modo muito evidente, de né? a luz do ambiente e ela ficar no escuro, o medo, ela está tremendo, a arma está tremendo, ela está com o olhar perdido, mas ao mesmo tempo ela quer fazer. Ela está querendo atualizar o bem. Ela tem esperança no bem, não tem jeito. Não vai ter erro. Ela sabe que vai vencer no final, de algum modo. É muito impressionante isso. Aquilo ali é o retrato do ser humano, cara. Ser humano mesmo, na melhor acepção da palavra. Ela tá muito bem assim. Eu gosto muito dessa cena que é ela com o Buffalo Bill. Que primeiro você tem esse simbolismo das trevas, né? Que é o mal tentando te privar da luz, né? Para agir sobre você na escuridão. E ali na escuridão ela fica com todas as... Ela não fica impávida colosso, não. Ela fica com todas as suas fraquezas muito evidenciadas. E ali realmente você vê como vale o Oscar ali, né? de melhor atriz. Porque ela suspira, ela tem medo, ela treme, né? Aquela coisa da arma tremenda, é tudo impressionante. E ele fica o tempo todo aqui próximo, tentando mostrar que assim, olha como você está sob meu domínio. Isso. Eu posso te tocar, mas eu não toco. Não toco e tudo mais. Mas no momento em que ele de fato vai dar o tiro, que é aquela coisa de que no silêncio perfeito qualquer ruído é um grito, né? Naquele momento, bastava um fiozinho de luz para que ela visse de onde ele vinha e acabar com o negócio. É impressionante. Isso. E ela tem uma expressão na atuação que é a sobrancelha franzida, né? Quando a Jodie Foster franze a sobrancelha, ela enxerga de novo. Ela toma os domínios e volta ao eixo. Percebe pra você ver? Ela dá uma franzida na sobrancelha, ela recupera a rédea da situação. É muito impressionante. Ali já voltou. Ali já voltou. Voltei. Aí, mas voltei. É muito interessante isso, né? Na questão da forma mesmo do cinema, de como fazer, porque nos primeiros diálogos, se a gente reparar bem, né? A gente vê aquele close no rosto do Hannibal, né? Sempre aquele olhar macabro que assusta e tal. E a Clarice está sempre num plano médio ali, ou um plano mais afastado, né? O que denota, dá a entender que ela tá um pouco mais acuada, né? Mais distante, enquanto ele tá invadindo meio que a nós e a ela, né? Como espectadores. E à medida em que ela vai crescendo no filme, em que ela vai, né, conquistando, enfim, vencendo as batalhas, assim, de diálogo, né, com o Hannibal e tudo mais, ela vai crescendo também na tela, né? Então, a gente vai vendo mais o rosto dela, mais o olhar dela de mais perto. Isso também, essa tática, assim, né, de filmagem é bem usada, né, durante o filme e bem inteligente, né? Muito. Essa coisa da batalha dos diálogos é algo excepcional, né? É exatamente isso. São batalhas, porque olha só a beleza do filme. A palavra, o verbo, no final das contas, ele tem a capacidade de permanecer, né? Ele tem a capacidade de realizar aquilo que outras formas não têm. É a palavra, é o verbo que vai fazer com que eles se armem e se desarmem, né? E que a gente tenha o campo de batalha. E aí fica um aspecto interessante, né? Como a gente falava antes, da forma humana. O ser humano tem essa coisa. A gente está falando aqui, a gente poderia, por exemplo, estar fazendo um podcast. Esses dias a gente fez um podcast que foi gravado em vídeo, mas os guris lá do Bacon, que inclusive entraram aí, não sei se ainda estão, eles têm um podcast. Ali já caiu de novo, mas em seguida volta. Mas quando a gente consegue se enxergar, quando a gente consegue, né, observar as expressões, os movimentos faciais, a tonalidade da voz, tal, a gente tem ali algo que expressa o ser humano na sua profundidade, né? O ser humano é capaz de perceber com o corpo, de perceber com
com seus sentidos, né? As presenças verdadeiras e as presenças falsas, né? As assertivas que elas realmente tocam, né, na alma, e aquelas que não tocam, aquelas que são falsas, ou que são talvez são pseudo-verdades, né, ele se aproxima da verdade, mas na verdade ela tangencia, né? Então é muito interessante, é muito bonito esse trabalho de filmagem dos diálogos. Eu acho que se tu pudesse assistir o filme e só para parar para assistir os diálogos da Clarice com o Lecter, valeria a pena demais ver a profundidade da intenção. Então, poxa, isso para mim assim, é magnífico, sabe? Não, e você falou do verbo, né? Você tem o verbo, ele dá forma e ordena a realidade. Todos aqueles elementos dispersos, eles vão ganhando corpo através da força da palavra. Da força da palavra nesse sentido, assim. Na palavra, no sentido, vamos dizer, um P maiúsculo, né? Ou seja, de fato ali o logos mesmo divino que se manifesta a partir daqueles diálogos interpessoais. É uma coisa impressionante isso. Tem uma fala da Clarice, né, que acho que tinha uma pessoa que estava falando para nós aí, acho que era a Bruna, que estava dizendo, se ela ainda está, que o mal é uma ausência, corroborando com aquilo que o Varela falou. E aí tem uma pessoa que pergunta para Clarice, né, o que ele é. E ele é um vampiro. Ainda não existe palavras para dizer o que ele é. Não existe palavras para dizer o que ele é. Porque, de fato, o mal não é uma forma. O mal não é uma forma. O mal é a ausência de uma forma. Não é uma matéria, mas é a ausência desta matéria, desse corpo. Então, ela realmente é muito precisa e muito filosófica nessas respostas. Não há uma palavra. Padre Wesley, agora começou a live. Padre Wesley entrou. Padre Wesley, sua bênção. Sua bênção. Sua bênção, padre. Por mais que a fala dela seja profunda e vá direto ao ponto, não tem nenhum verniz técnico-filosófico, não tem nenhum verniz filosofês, não tem nenhum labirinto, ela não cria labirinto. O verbo, quando sai da boca dela, é verdadeiro. É isso que espantou o Hannibal Lecter. Isso espantou. Ele falou, opa, estou conversando com alguém que tem uma voz de verdade. Isso espantou ele. Porque no começo ele vem com todo aquele filosofês, né? Vai criando seu labirinto, né? Vai trazendo ali algumas armadilhas, ela não cai nenhuma e ela fala só reto. Isso impressionou ele, né? Isso é muito interessante. Isso eu acho que é interessante nessa dinâmica do mal, que eu acho que é sempre é uma oportunidade rara que a gente tem de encontrar obras artísticas assim que realmente retratam o mal, sabe, dentro do que de fato as coisas são, né? E não com aqueles estereótipos ridículos e tal, como, vamos dizer, como esse aspecto patológico. Não, é o mal mesmo, né? E você vê essa relação estranha que o mal tem com o bem. Que, como ele sabe que ele não é nada, né? Ele no máximo parasita o bem para destruí-lo, né? Ele cria uma espécie, ou seja, ele vai olhando a humanidade no geral, vendo, olha, vocês não me tinham desafio nenhum. Vocês têm tantas dessas possibilidades, mas vocês resolvem ficar vivendo igual um bicho. Eu não preciso nem perder meu tempo com vocês. Então, quando aparece um ser humano que atualiza suas potências de ser humano mesmo, ele tem um certo respeito por aquilo, sabe? Ele tem sabe, como aquela coisa de tipo, isso me desafia, isso me, sabe, isso mexe com o meu brio. Tem um sermão do Curadas que é muito interessante. E tem um momento que ele fala o seguinte, que havia na porta de uma cidade
um único demônio para dar conta da cidade toda. Tentar a cidade inteirinha. E aí tinha um pequeno grupo de franciscanos rezando e tinham uma legião de 250 mil demônios para tentar pervertê-los. Ou seja, é exatamente disso que se trata. Ou seja, o Hannibal Lecter, com todas aquelas... Toda vez que ele vai dialogar primeiro, ele de cara, ele vai tocar naqueles pontos mais baixos. Ele fala da parte sexual, daquela pura... Aquela luta por aparecer, né? Quando ele chega lá pra senadora lá, ele fala do mamilo eriçado, sabe, não sei o que. Ele quer ver, deixa eu ver se eu te pego por aqui, sabe? E ele sabe que na maioria das vezes ele vai pegar. Tem Ele não quer... um livro do... Hã? Ele não quer perder tempo. Ele não quer nem perder tempo, sabe? Nem perde tempo. Ou seja, um sujeito tão baixo assim, sabe? Tão preso nisso aí, eu faço o cara se matar sussurrando no ouvido dele. Exato. Não é o caso lá do Miggs, né? Ou seja, tem um livro do Echevarria, que é aquele sobre psicologia atomista e tal. Tem um capítulo que se chama Agora Vontade de tu puxou alto, hein? Cara, é muito bom. Tem um trecho que é um capítulo que chama A Vontade Escravizada. Nesse trecho, e isso se comunica com o filme de maneira interessante, porque o Lecter, toda vez que ele vai para essa parte mais baixa, ele é bem freudiano, né? Ele vai lá, conflitos da infância, sexualidade, papai e mamãe, essas coisas, né? E o Echevarria estava fazendo uma crítica ao Freud, dizendo, olha, o ser humano não é só isso, né? Só que aí nesse capítulo A Vontade Escravizada ele diz, olha, de fato o ser humano não é só isso. Mas o fato que grande parte da humanidade aceitou ser só isso. Ou seja, o ser humano que decidiu, sabe? Simplesmente se amputar daquelas suas possibilidades mais elevadas, mais altas e tudo mais, e ficar ali naquele raso. Então, de fato, aquela abordagem grosseira, aquela abordagem limitada, ela vai atingir boa parte das pessoas. E atinge, de fato. Mesmo porque o cara, na situação de cachorrinho, ele não escuta o verbo. Não escuta, ele isso. não está nem dialogando com outra inteligência. Ele não escuta o verbo. Né? Isso. Cara, Exato. Isso nos desafia, né? Porque eu fico pensando, eu quero ser mais parecido com a Cléris. Eu quero não ser desafiado nesta primeira camada. Tem uma cena interessante que é quando ele tá na jaula e ela tá se aproximando e ele sabe que ela tá se aproximando e ele tá de costa para ela. E ele tenta, ele demonstra um desprezo. Ele sempre tenta fazer isso assim para dizer, olha, eu não tô nem aí contigo, entendeu? Venha até mim. E essa interação psicológica, ela é muito interessante porque realmente nós somos muito, muito facilmente fisgados com quem nos despreza. Isso divide a maturidade humana. Isso é um ponto que o Dr. Ítalo... Não, só um parênteses. Na hora que ele está na jaula e ele tem essa ação de desprezo, você lembra o que ela está levando para ele? Os desenhos. Os desenhos. Levando os Ela desenhos. tá com papel pardo ali com os desenhos. E tal, tava ali, então eu trouxe o desenho para você aí. Ele já vira para ela e volta o diálogo normal, de igual para igual. Acabou o desprezo. Não tem mais desprezo. Ela é a ação silenciosa. Ela é a ação... Mas engraçado de ver a Clarice, né? Que ela não ama, nem odeia, nem despreza o Dr. Lecter, né? Ela só observa, né? Desde o começo, assim, ela é uma grande observadora dele e vai jogando o jogo conforme ele vai jogando com ela, né? Então, ela, se ele a despreza, ela tá superior a ele, inclusive nisso, né? Porque ela o observa, não o despreza. E ele faz essa menção do desprezo. E o desprezo, ele é um ponto interessantíssimo principalmente dessa modernidade, né? Onde no início da live eu falei
nós achamos que somos algumas coisas. Acho que minha mãe ainda está ouvindo, né? Minha mãe querida, que sempre me elogiou bastante e com razão. A minha mãe tem razão de me elogiar. Mas as outras mães, por exemplo, cara, a gente tem o desprezo, ele é um elemento interessante da fraqueza, da limitação do caráter, da limitação das virtudes, a reação que eu tenho ao desprezo. E eu acho interessante que o Ítalo Marcilli, nesse personagem, pessoa que ele faz aí nas lives e tal, a gente percebe que existe às vezes uma ação dele que é muito didática. E ele já falou isso várias vezes, ele cria realmente um personagem e tal. O amigo do Hugo, hein? Na verdade, Hugo. O pessoal fala assim, né? E essa do desprezo é muito interessante. Ele usa isso. E o pessoal se atira muito fácil nessa. E aí ele percebe muito bem que ele separa aqueles que são alunos, os seguidores dele, naqueles que realmente tropeçam nesse aspecto e aqueles que fazem como o Clarice, que sublimam esse aspecto. Esse aspecto ele não é exatamente... Hoje ele deu uma dessas, você viu? Não vi, cara. Não vi. Hoje ele deu uma dessas. Isso é muito bom no filme, muito didático. Quer dizer, realmente o filme trabalha com vários elementos da condição humana. E ela acaba mostrando, nos ensina, olha, é assim, é esta postura que nós devemos ter diante dessas ações. Então, essa cena que ele está de costa para ela, para mim ela é icônica. Porque assim, ainda que, em vez assim, ele está numa situação desfavorável, ele está preso. Entende? Sim. Ele está preso. Sob todos os aspectos, ele está preso. Ele está numa jaula. Ele está numa condição... Mas a gente vê ali que como ele tem esse ego inflado, como ele tem essa condição de manipulador, essa capacidade, essa habilidade, ele oferece para ela um desprezo como se ele estivesse numa condição superior. Cara, olha só uma coisa interessante. Desculpa. Poxa, vai lá. Não, é isso aí, cara. Não, terminei. Não, e a gente vê então assim que apesar disso, né, ela não cai e fica muito claro quem são os personagens. Ela é essa personagem que conota o bem, a beleza e a verdade, né? E ele, no final das contas, demonstra toda a insegurança dele. Demonstra toda a fraqueza dele. Mas ele tenta, ainda assim, a cada encontro, encontrar nela um ponto de fraqueza. E não encontra, de fato. Você vê que essa é a tentação derradeira. O que acontece? Ele vai... Você lembra, né? Ele vai de baixo para cima. Ele vai tentando pegar, como aquilo que a gente falou. O mal ele não vai tentar te tentar nos pecados mais elevados. Ele vai primeiro, mais basiquinho assim, né? Desejo não, eu quero superar a minha condição de pobre aqui, para me impor nesse mundo. Ele vai subindo. Naquele momento, ele dá a tentação derradeira, porque o desprezo, ele age diretamente na soberba. Você se sente mal quando desprezado devido à soberba. Então, naquele momento, ele dá uma última tentativa de destabilizar. Uma última tentativa de tentá-la. Ou seja, não, agora eu vou pegar no pecado mais alto. A soberba. E ainda assim ela não cai. Perde de novo. E é justamente em seguida ali que existe a revelação, né? Vamos dizer, que é o diálogo final, né? Assim, que a partir dali ele realmente, olha, ela realmente é intocável, né? Passou. Todos os testes. Tem um outro dado também, Hugo, não sei se vocês perceberam isso, que é um dado incrível também que existe no personagem do Hannibal Lecter. É óbvio que ele externa o mal. Isso é óbvio e evidente. No entanto, ele externa o mal dentro de uma crença que ele tem uma moral superior dos outros. Em que sentido?
Ele quer limpar o mundo. No final das contas, ele é um idealista. Ele quer matar todo mundo que é grosseiro, que foge do mundo. E pior, ele mata comendo a pessoa. Então, ele quer tirar do mundo. Ele ingere. Ele esconde. Ele apaga todos aqueles que não estão no limite da moral que ele traçou artificialmente para o mundo. E aqui entra um aspecto do mal que é bem interessante. Todo indivíduo que busca se afastar do bem, ou seja, agir pelo mal, ele tem de ser soberbo. Porque ele vai ter de partir de uma régua própria que ele mesmo criou para negar aquilo que foi criado pelo bem. Ele vai ter que criar o critério próprio. Então ele tem que pegar tudo aquilo que ele considera abaixo e engolir, sumir naquele ideal maluco da cabeça dele de fazer do reino de César algo perfeito. Percebe? Isso também é muito presente na ação maligna. A ação maligna tem essa questão egocêntrica e idealista ao mesmo tempo. Essa esperança que o mundo material ele pode ser perfeito a partir das minhas ações, do critério que eu estabeleci. E por que esse ato é soberbo? Porque ele parte de um princípio, que é o seguinte: vou negar a própria realidade. Vou negar a estrutura da realidade que foi construída pelo ser, por Deus. Em última instância, vou negar Deus. Né? Então, há uma dinâmica dentro da maldade entre esse centro egocêntrico e soberbo, uma espécie de idealismo e uma espécie de moral própria, artificial. A dinâmica entre esses três pontos me parece também muito evidente quando uma ação é maligna, né? Quando uma ação é maldosa, quando uma ação é para tentar o outro ser humano e retirá-lo do bem. Né? Isso é impressionante. Ele tinha que ser canibal no filme. Ele tem que ser canibal. Ele tem que tirar aquilo, ele tem que mostrar a régua dele. Ele tem que assinar o negócio. Cara, esse símbolo... Cara, e esse detalhe aparece. Esse detalhe de... Nossa, agora foi todo mundo tentando falar ao mesmo tempo. Não, foi muito bom. Vai lá, vai. Esse detalhe dessa tentação do mal, quando assim, eu quero idealista, né, de quero limpar o mundo e tudo mais, aparece em outro filme com a Jodie Foster, que é o primeiro filme com a Jodie Foster, que é o Taxi Driver. Taxi Driver. Mesma coisa. Que a gente pode fazer uma live, todo, né? Uma hora dessa aí. Pode. Uma coisa interessante, né? E vocês podem me corrigir se eu estiver errado, ou pensando errado, mas o Hannibal, ele extermina, ele quer comer, matar quem o persegue. Então, se você vê no filme, né? É sempre o policial, é sempre o Miggs ali do lado que fez uma ofensa direta a ele, foi a Clarice, mas ele tomou pra ele também. No final, a gente vê lá que ele persegue um dos investigadores, né? Que ele tem uma raiva dele ali que a gente percebe desde o início e tudo. E, enquanto isso, o Buffalo Bill é mais passional, né? Ele tem um relacionamento com as vítimas, com a primeira vítima, pelo menos, né? Ele teve. Ao passo em que o Hannibal quer comer, exterminar as vítimas, o Buffalo Bill, ele quer entrar dentro das vítimas. Ele quer a pele mesmo das suas vítimas, né? Lígia, tu tocou num ponto. Exatamente. Que é fulcral do filme. Que é o seguinte. O filme, ele trabalha com símbolos. E aí entra naquilo que o Hugo falou. Quem não assistiu ao nosso podcast, anos 90, no Bacon Podcast, né? O Hugo falou, o cinema dos anos 90, ele tenta, de alguma maneira, contar como será o futuro a partir dali. Ele tenta dizer assim, o homem vai se comportar mais ou menos assim daqui para frente. Exatamente. E ele traz alguns elementos interessantíssimos. Ele não desassocia, por exemplo, esse aspecto. Ele quer comer, por exemplo, né, as pessoas, porque ele as despreza. E aí ele usa o requinte, ele usa toda a beleza. Ele é um cozinheiro, ele é um chefe, né? A gente vai ver nos demais envolvimentos do personagem nos filmes. Ele é um chefe. E, quer dizer, tem toda assim uma questão super aceita por esta sociedade. Ele é um sommelier. Ele é um sommelier. Ele harmoniza o fígado
do cara com o vinho que antes, né? Então, assim, ele por essa sociedade da modernidade que valoriza esses aspectos que eles são absolutamente, assim, marginais, né, do ser humano, como se isso sempre acompanhou, né? Por exemplo, o Adolf Hitler, ele sempre gostou das belas artes, né? Então, quer dizer, esse tipo de gente que diz assim, ó, existem pessoas que são tão desprezíveis que a gente pode comê-las. Afinal de contas, o alimento, e ele é esse hunter, né? Ele é esse caçador, né? Inclusive, No nazismo, inclusive, aparece a bandeira nazista, né? Ali, inclusive, no filme mesmo. inclusive, toda essa perspectiva do filme levantada ali desses ensaios do filme, elas têm muita relação com a história do FBI mesmo, de tentar entender a mente desses caras, né? Que depois se materializou a série Mindhunter, ou o filme, ou o livro que tem por aí hoje, que quer dizer, existem pessoas que expressam o mal de tal maneira que elas acreditam que elas são tão superiores que elas podem comer as outras pessoas. As pessoas, elas são alimentos. Cara, Nando, olha aqui o comentário. Desculpa, é porque você gosta dessa, né? É importante isso, né? Mas olha o comentário aqui, ó, que o P. Pinheiro Lucas. O Lucas é gênio, tá? Então o comentário deve ser muito bom. Vamos ver. Olha o que ele disse. Ele disse, ó, ele é a tentação maligna personificada. O mal elegante até tentar te devorar. Isso me associou imediatamente. Ele é a esfinge. Isso. Ele é a esfinge. Decifra-me ou te devoro. É isso aí. Ele é essa sociedade hoje que é interessante. As pessoas ficam hipnotizadas com uma linguagem, com um comportamento que parece um comportamento alto, intelectual, bonito. Entretanto, elas não percebem que elas estão sendo desprezadas, elas estão sendo colocadas de lado, e na primeira oportunidade elas serão devoradas. Exatamente. E o filme já traz isso em 91, cara. Ele traz isso em 91. E o Buffalo Bill também. O Buffalo Bill E aí o Buffalo Bill, e eu quero que fique muito claro que com todo o respeito que eu posso ter pela condição, tá? Ele é um transexual que no final das contas, né, quando nós colocamos o transexual dentro desse contexto, ele é mais um que é massa de manobra, que ele é mais um que ele é instrumento de manipulação dessas mentes, como a do Hannibal Lecter, que acreditam que as pessoas elas são colocadas como algo descartável. E no final das contas, o Buffalo Bill será descartado a posteriori, depois que ele fizer o serviço para o Lecter. Se não for comido por ele. No final das contas, ele é uma ONG, o Buffalo Bill. Ele é uma ONG. Ele está fazendo aquilo que o Hannibal não consegue fazer porque ele não alcança lá. Então... veja, olha o que tem acontecido hoje, por exemplo, nessas competições esportivas, em que, né, os transexuais estão competindo com mulheres, né, que houve ali, por exemplo, em que estão ganhando, né, uma mulher que na luta ficou desfigurada porque lutou contra um... o que é isso? É o Buffalo Bill, que tira a pele das mulheres, mata as mulheres para assumir o lugar delas. Os guris estão dizendo que a live vai ser derrubada. Nós falamos a palavra mágica. Palavra proibida. Palavra proibida. Esse tipo de ação do Buffalo Bill é representado de maneira sintética perfeita no filme, quando ele, em frente do espelho, ele esconde o órgão sexual, ele nega a realidade e ele quer se transfigurar pela pele das mulheres que ele estava raptando. Ou seja, é a negação da realidade na ação plena dele ali. A negação da realidade significa dizer o que é negar a realidade. Você nega a realidade de dois modos. O primeiro modo é você se negando. Você se olha no espelho, você se olhou no espelho, e você só está baseado na forma sensível, você diz, eu não quero a forma sensível. E você começa a se mutilar.
né, a se derreter, a se dissipar, para sumir de você mesmo como se isso fosse possível. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto de negação da realidade é negar a própria estrutura que cerca as coisas, o ser das coisas, a natureza das coisas. E, de novo, a gente volta ao mesmo ponto. Negar a realidade nesses dois fatores é tentar negar o ser de novo. E de novo, e de novo. O que as pessoas têm que entender, sem cair na armadilha de falar a palavrinha mágica, mas o que as pessoas têm que entender é o seguinte: toda ideologia, principalmente as ideologias modernas, contemporâneas, né? Todas as ideologias, elas vão atacar em dois pontos. Elas vão atacar nos afetos das pessoas, por isso que elas querem atacar as crianças e os adolescentes, que elas ali ainda têm um imaginário, sem a determinação do intelecto, sem a determinação da vontade. Então, como diz Santa Teresa d'Ávila, né? A imaginação é a louca da casa. Então, ela sem a determinação da razão e da inteligência e da vontade, ela pode ser determinada por qualquer outra coisa. A ideologia vai atacar aí. Ela vai na imaginação e nos afetos, nas paixões, e vai tentar criar uma determinação artificializada para aquele indivíduo, né? Ou ela ataca com algum aparato lógico, com algum linguajar rebuscado, com tecnicismo, com uma lógica perfeita. Só que as proposições que estão ali dentro daquela lógica não são verdadeiras, não condizem com a realidade, mas a lógica é perfeita. Então a ideologia ela sempre capta pelas paixões, pelos afetos, ou por uma falsa inteligência, por uma pseudo-inteligência, ou uma inteligência meramente lógica. O que o Hannibal Lecter sinaliza no filme? A inteligência lógica. A ideologia que nega a realidade pela artimanha lógica. Ele é lógico, ele é analítico. Ele é um leitor, lector, ele é um leitor. Enquanto que o Buffalo Bill, como vocês já tinham destacado, ele já apela às emoções. Ele já é uma negação de realidade diferente. Ele já é o apelo ao imaginário. Ele é um artista, no sentido pós-moderno, né? No sentido contemporâneo. O artista que não quer imitar a realidade, mas quer criar a própria realidade como se isso fosse possível. A ideologia ela sempre trabalha nessas duas direções. Então é muito importante a gente entender isso. Quando o Hugo diz que os filmes dos anos 90 elas estão abrindo um vislumbre para aquilo que está por vir, pô, basta olhar para a realidade que a gente vai ver. Todas as ideologias atuais se baseiam naquilo que está representado nesses dois personagens dos Silêncios Inocentes. Não dá para falar o nome das ideologias aqui, né? Porque a palavra mágica a gente não pode citar, mas isso é muito... Agora a gente já falou, já era. Já era? Então... Não, é muito potente esses símbolos e esses personagens. Eles são muito potentes e eles realmente, olha, eles deixam muito escrachado que essa realidade, ela é uma realidade muito presente e já se manifestava à época, né? É exatamente isso, né? A gente vê todo um requinte, toda uma construção de justificativa para aquelas ações, né? Os mais frágeis, e veja assim, eu coloco aqui, o Buffalo Bill, ele é um frágil. Sim. Ele é um, ainda que um criminoso, um psicopata naquele instante, mas assim, tu vê que ele é atacado na sua fragilidade. Até porque ele foi negado 3 vezes, né? O próprio Hannibal fala que ele tentou fazer a cirurgia de transformar, mudança de sexo e tudo, mas foi negado, né? Porque a sua não era compatível, a sua alguma coisa psicológica. Ele não passou na avaliação psicológica. Isso, exatamente. E aí ele não e aí sobe aquele ele não se contenta com isso, né? Então ele parte para pior. Vocês imaginam que eu... O Buffalo Bill ele é extremamente narcisista, né? Exatamente. Essa cena dele diante do espelho, que ele vira e fala: você me foderia, eu me foderia. Quer dizer, ele quer ter sexo com ele mesmo. Isso. Exatamente isso. Desculpa, é isso que é ideologia de gênero, cacete. É isso. É isso aí. É foda. É essa porra aí, cara. Sabe? Ao mesmo tempo, né, eu vejo que o Buffalo Bill, ele, não sei, talvez seria um discípulo de verdade, assim, do Lecter, porque ele não só mata as vítimas, mas ele deixa um símbolo nelas, né? O que é
a mariposa. Esse é Que extremamente isso, né? bom, cara. Então, mas o que significa isso, né? É um ritual que ele faz com as vítimas. Ele não simplesmente mata e pronto, acabou, né? Mas ele deixa ali um rastro, né? Um símbolo. Então, que é um símbolo de transformação que o próprio Dr. Lecter Quer fala, mostrar né? pro Hannibal que ele aprendeu a lição. Eu também deixo o símbolo. Exato. Não, e é Exatamente. foda isso. É foda esse negócio. Porque é um ritual, né? Ou seja, ele usa um símbolo de transformação através da morte. Ou seja, a O mariposa Zuckerberg tá na escuta, o Thiago disse assim, ó. Pessoal, cuidado, o Zuckerberg tá na escuta. Cara, olha, é que não é uma mera mariposa. Ela não é uma mariposa qualquer. Ela é uma mariposa da morte. Aqueronta Styx. O barqueiro do rio Styx. É o Aqueronte que faz a travessia. Ou seja, é uma transformação que exige uma vítima sacrificial. Hã? São os altos medievais, barqueiro, queironte. Isso, exatamente. É o nome da mariposa, cara. Que bagulho louco, cara. Muito bom, realmente. Essa sacada da mariposa é muito boa, né? É realmente assim. E tá na capa do filme, interessante que na capa do filme a mariposa é uma foto, né? Com várias pessoas. Se vocês derem um zoom ali, o que forma a caveira ali, aquela imagem da caveira, são várias pessoas posando ali. Agora ele já me deu uma rasteira, cara. Não tiraria 10 na prova. Não tiraria 10 na prova. Aliás, vamos ver se vocês tiram 10 agora. Como que a gente sabia, desde o princípio, que o Crawford seguiu a pista errada? Hugo, essa hora, cara. Quiz. Ele falou como se fosse, assim, o batata, né? Foi. Ele falou o seguinte, essa pessoa tinha encomendado uma caixa, né, de mariposas vindo do Suriname. Mas a mariposa é asiática. Maneiro. Pô. Eu percebi por a foto da pessoa que ele vai invadir a casa. Ele segura a foto. Então já não é a foto do Buffalo Bill, né? No filme. Caramba, muito bom. Eu não tinha prestado atenção nisso. O Lucas trouxe. Só pra CDF. Isso aí. O Hugo não dá, cara. O Hugo leu o tal do feijão lá, então o cara que leu isso aí é ele e o Varela. Até para quem gosta de ação, o filme tem 2 cenas de ação sensacionais, hein? Pois é. Pô, a cena do escape do Hannibal Lecter, na boa. Aquilo é sensacional, cara. O jeito que ele escapa. Pô, isso é sensacional. É incrível. E a cena final, né, na escuridão lá. São 2 cenas de ação também de primeira qualidade. Isso é uma questão interessante do filme policial, né, norte-americano, porque a estrutura como é formado o detetive norte-americano não se compara com a nossa. Não. Então esse tipo de relação com o caso nós não vamos nunca ter. Né? O cara é policial, o cara tem toda a capacidade formativa ali de policial, com armas, com defesa pessoal. Tem toda essa formação da inteligência investigativa. Isso quer dizer, isso agora tem, mas não, lá é uma escola, e interessante que ela não é necessariamente ligada, os departamentos de polícia, eles não são necessariamente ligados à instituição do governo. Os caras, existem formações privadas para isso, os caras, e aí eles são terceirizados esse serviço. Isso é muito legal. Mas acho que o Lucas falou uma coisa interessante, ó. Sobre os símbolos, os vilões da trilogia, eles têm algum elemento de transtorno, de desvio sexual, né? Então, ele fala aqui, ó, como é que é? O dragão vermelho, não, mais para cima aqui. Os vilões da trilogia são todos ligados a alguma desordem sexual. O Bill trans, Agora vai cair. O outro é apaixonado pela mãe, e o estilo Hitchcock, tal, e fala, e o Verger com incesto.
Isso é realmente um elemento interessante do filme. Entretanto, a crítica brasileira só consegue ficar nessa camada. Isso Na camada sexual, entende? Na camada freudiana. O Hugo tá aí, né? O Varela tá aí, que tem essa formação. A Lígia, jornalista, também tem formação nessa área de humanas. Parênteses rápido. A imprensa brasileira entrou no jogo do Hannibal Lecter. É um vício nessas representações, nesses elementos. E, infelizmente, isso é o horizonte da maioria das pessoas. Elas olham esse filme e veem, na verdade, ali existe uma relação de paixão, de conquista entre os dois personagens, e essa é a batalha do filme. Não é verdade. Não é verdade. Não abriram a janela, olharam de fora, entendeu? Então, assim, é verdade o que o Lucas falou, tem esses elementos. Entretanto, eu acho que não se comparam os outros filmes ao Silêncio dos Inocentes, uma vez que toda a formação do filme, da direção, enfim, ela também não é a mesma, né, exatamente. Sabe que eu não assisti os outros, de propósito, e pretendo não assistir? Tu seguiu o conselho da Judy Foster. Eu não sabia a princípio, né? Mas não vou ver, porque eu tinha uma impressão que, cara, mudou o diretor, falei, esse negócio não vai dar certo. Eu quero manter a imagem que eu tenho do filme e ponto. Tem um anterior ao Silêncio dos Inocentes, quando aparece o Hannibal Lecter, né? Pela primeira vez. Poxa, eu não sabia. Qual que é, cara? O Caçador... Como é que é? O Caçador... É de 86 o filme. Se alguém souber aí, pessoal, coloca aí. Agora você foi escalado. Procura aí. Não, isso é que dá fazer a live com o Varela e com o Hugo, entendeu? Eles vão citar, eles vão umas coisas assim que ninguém sabe e tal. Aí dá esses vácuos. Caçadores de Assassinos. Caçador de Assassinos. Não conheço. Nunca vi. Manhunter, originalmente. Isso aí. Mas sabe como que ele foi lançado no Brasil? Dragão Vermelho. Não. Não é isso não. Não, tá escrito aqui, ó. O filme também foi lançado com o título Dragão Vermelho em VHS no Brasil. Então, mas ele é baseado Isso eu acho que é real mesmo, porque assim, eu me lembro que quando lançaram o Dragão Vermelho, tinha um outro Dragão Vermelho. Isso, então é isso. Caraca, que doideira. Doideira. E você Nando, estava falando dessa questão de que a produção brasileira nunca vai se igualar, né? E realmente, hoje em dia, a gente vê aí na Netflix acabou de lançar alguns seriados aí sobre serial killers, sobre a Richthofen, né? Sobre assassinos, enfim, sobre a Elise Matsunaga também. Mas o que poderia ser abordado ali de mais profundo não foi, né? Infelizmente, acho que a gente nunca vai... É difícil falar isso, né? Mas a nossa produção brasileira nunca vai chegar a esse patamar de camadas e símbolos que é o Silêncio dos Inocentes. Então, né? A mídia brasileira idolatra a Suzane... como é que é a Suzane? Eu não consigo... Von Richthofen. Ela idolatra ela. Ela é ídolo aqui no Brasil. Então assim, o Thomas que entrou aí, né, há pouco e saiu. O Brasil agoniza, ele diz. O Brasil sangra. E é verdade, cara. É verdade. E nesse sentido, a gente percebe que essa limitação simbólica, essa coisa chapada, essa coisa assim de não conseguir observar com mais atenção um pouco mais de um segundo, né? Olhou e já deu opinião. Olhou. E aí, cara, essa intelectualidade brasileira formada freudiana e é uma coisa assim. E é que tá. Eu não tô aqui desprezando o estudo freudiano. Então tem que ter cuidado com isso, né? O Hugo vai poder me dizer melhor, hein?
eu fico preocupado com aqueles que dizem assim, começam a falar da expressão do trabalho freudiano, né? Dizendo, e coloca de lado como se fosse qualquer coisa. E não é qualquer coisa. Mas as pessoas não têm a capacidade de colocar os pesos e as medidas e usar essas linhas de pensamento de maneira adequada, de ponderar, de se questionar. Isso é um limite clássico no brasileiro. Clássico. Que foi, e aí a nossa live vai ser derrubada mesmo, que foi quebrado pelo Olavo, cara. Quem formou um pouco com o Olavo já sabe que tem que olhar as coisas de modo diferente. Eu escuto, ouço e leio o Olavo com muito custo, através da minha ignorância, da minha incapacidade, há mais de uma década. E isso vai entrando, e a gente vai percebendo que realmente as coisas elas não são passadas para nós. A maneira como se observa, a maneira como se enxerga o dia. Às vezes tem um acontecimento no dia que foge do controle das pessoas, aquilo ali acaba com o dia das pessoas. Quer dizer, elas não conseguem perceber que existem elementos fortuitos que fogem à tua condição de poder sobre os acontecimentos. Só observar o desespero das pessoas no momento de pandemia. Eu tenho casos na minha família de pessoas que ficaram desesperadas. Você não tem ideia. Esse é um negócio assim louco de se assistir. Pessoas dentro... A gente realmente quer que essa live seja derrubada. Essa live é histórica. Então é isso. Não, e aí, cara, então aí tu tem um filme desses e aí tu vai dizer, o filme tem uma conotação sexual. Terror com conotação com crimes sexuais, com sedução. Não é só isso, velho. Não é só isso. O Lucas tá certo. Isso existe. Entendeu? Isso existe. Mas as janelas e as camadas, elas são muito mais profundas. Muito mais, assim... elas têm símbolos muito maiores. As ações desses personagens não têm conotação sexual porque elas são manipuladas pelo Hannibal Lecter. É isso que acontece. Por isso. Ele vai na camada mais simples para manipular. Ele manipula os 3 personagens vilões dos outros filmes, desse e dos outros 2. E ele que está por trás de tudo orquestrando. Você não vai encontrar, obviamente, um criminoso do tamanho dele. Porque um criminoso do tamanho dele não pode ser doutrinado por ele, caramba. Então tem que ser alguém que tem uma ação de cachorrinho, de bichinho, para ser manipulado por ele, de algum modo. É por isso. Então vai ter uma conotação sempre ou do irascível exagerado ou do concupiscível desordenado. É um dos dois. Só que como a ação dele é sempre voltada para o concupiscível, ele tenta manipular pela desordem no concupiscível da vítima, esses outros criminosos dos filmes, eles têm o perfil mais fácil de ser doutrinado pelo Hannibal Lecter. É por isso. Mas não é porque o filme tem como assunto central a questão sexual. Não é isso, né? Entende? Enquanto tem gente que pensa isso, assim, o filme te propõe a enxergar o papel do mal, né? E como o mal atua, como ele Muito age. bom. Você pode reconhecer o mal na sua vida, no seu dia a dia, assistindo aos Silêncios Inocentes. Isso é impressionante. Este é o instrumento desses filmes. Este é o instrumento desses filmes. Exato. O mal existe, o mal acontece, e o mal ele pode estar no nosso dia a dia. Entende? E ele é sutil, né? E nem sempre ele vai ser assim, né? Voltando àquele início, quando ela desce ali, vai conhecer o Dr. Hannibal Lecter, né? Ela vai passando por aqueles loucos todos e, bom, o que a gente espera, né? Que ele vai ser o pior de todos, o mais insano, o mais maluco. E não, ela encontra um homem todo polido ali, todo educado e tudo, e o mal é assim muitas vezes, né? Muito sutil, ele não vai se apresentar de forma escancarada assim pra gente, então é muito interessante, né? É isso aí, pessoal. Aqui já chegou na meia-noite. Por mim, eu continuava falando com vocês que o papo tá bom demais. Mas a gente tem que dar um fim, a live tem que ter um fim, não dá para ter 6 horas de live. Mas assim, cara, eu acho que esse é o trabalho, é isso essa é a ideia das nossas lives aqui, pessoal. Então quem acompanhou ela na íntegra, quem acompanhou um pedaço, quem vai ouvir depois,
Bastante gente passou por aí e as perguntas foram muito boas, as interações muito boas, as colocações da Lígia, do Varela, do Hugo, eu não preciso nem comentar, né, que são realmente excelentes. Mas esse é o trabalho, é tentar olhar para essas peças, para essas obras e instrumentalizar elas para nós. Quer dizer, elas estão aí, por um acaso passou na Matrix, né? Nós conseguimos alcançá-las. Né? A minha sogra dizendo, Titã, se o bem e o mal existe. É verdade, é verdade. Você pode escolher, e isso, só para a gente, né, finalizar aqui, gente, para liberar vocês, esses dias eu estava falando com a Jaque, né, a gente estava numa homilia, e eu não vou falar onde é que é, e não vou falar aqui qual padre que é, mas o padre falando do mal como se fosse uma historinha infantil, entende? E isto é o que acontece com a maioria dessas leituras simbólicas. E é isso que nós tentamos trazer o contrário aqui. Então, se atentem com essas coisas. A gente está aqui para tentar ajudar e também nós nos ajudamos uns aos outros. E não adianta também, na primeira situação que nos aparece, eu não consegui observar alguma coisa depois de uma live dessa. Então é isso, tá? Obrigado ao Varela, obrigado a Lígia, né, ao Hugo. Né, a gente está aqui, por acaso, no meu perfil, tá? Mas poderia sim qualquer um outro deles aqui. E fiquem conosco nas próximas lives aí. Realmente, eu acho que essa live sim, ela vai ficar salva. E espero que as pessoas assim possam acessá-las, porque realmente ficou muito especial os levantamentos e as participações. É isso. Boa noite, pessoal. Boa semana. Boa noite, gente. Obrigadão. Tchau, tchau. Até mais. Fique com Deus. Até mais.